Olá, meu nome é Rosane Monteiro, eu sou farmacêutica e resolvi fazer das minhas duas paixões uma nova profissão. De enófila apaixonada, me formei como sommelier e fiz cursos de barista para entender melhor e poder unir essas duas paixões com maior conhecimento. Eu quero agradecer ao William a oportunidade de poder estar aqui hoje e falar um pouco da história e da semelhança dessas duas artes degustáveis que hoje são paixões mundiais. É impossível imaginar um mundo hoje sem aquele cafezinho para acordar e o vinho para relaxar. Mas, para a gente entender um pouco dessa união, a gente precisa voltar no tempo para entender como essas duas artes se uniram e como elas surgiram na humanidade. E como surgiu o vinho? Acredita-se que o vinho começou a aparecer na humanidade lá na época do Neolítico, quando as pessoas começaram a armazenar comida. As uvas eram armazenadas com a intenção de se alimentar e não produzir vinho. Mas, ao serem colocadas umas por cima das outras, elas eram naturalmente esmagadas e as leveduras selvagens que estão presentes nas cascas das uvas começaram o processo de fermentação. Vocês já pararam para imaginar quem teve a brilhante ideia de provar aquele líquido formado pelas uvas esmagadas e daí começar a disseminar o nome vinho pelo mundo? Infelizmente, a gente não tem como saber quem foi a pessoa exata que fez essa descoberta. Mas existe uma fábula que fala que uma princesa persa muito infeliz com seu rei resolveu tentar se matar tomando um suco de uva estragado. Mas, ao ingerir o líquido, ela percebeu que ficou mais calma, mais tranquila. Deu-se aos persas a descoberta de que o líquido formado pelas uvas não produziria veneno, e sim um elixir poderoso. Mas, como eu falei, isso é uma fábula, uma narrativa imaginária. Até o começo do ano, acreditava-se que as primeiras vinhas cultivadas pelo homem tinham data de 8.000 anos na região da Geórgia. Mas um novo artigo publicado agora em março mudou essa data para 11.000 anos e a região para Israel. Acredita-se que o surgimento do vinho tenha se dado em momentos diferentes em vários lugares do mundo. Mas existem registros dos primeiros equipamentos vitivinícolas com data de 4.000 a.C. e registro dos primeiros assentamentos situados ao redor de videiras, no Egito, com datas de 3.000 a.C. E no Egito também, que surgiram as ânforas, que eram os potes utilizados para armazenar o vinho. E acredita-se que daí ele tenha se disseminado para a Itália, França, Grécia. Já o nosso querido café, eu acredito que a maioria aqui conhece a lenda do pastor etíope Gaudi, que começou a observar que suas cabras ficavam mais espertas após se alimentar de um fruto amarelo avermelhado. Curioso, ele pegou esse fruto e começou a estudar, preparou infusões e, ao tomar o líquido, percebeu que ele causava uma certa agitação. Registros mostram que o consumo do café tenha começado em 575 depois de Cristo. E embora seja uma planta africana, foi na Arábia que o café começou a ser cultivado. E é daí que vem a ligação com o vinho, o surgimento do nome do café, que tem origem árabe, conhecido como Kaué, que significa vinho. Coincidência? O café ficou conhecido como o vinho das Arábias. Deixava as pessoas alegres, alertas e ao mesmo tempo estava dentro do princípio do Alcorão, que proibia o uso de bebidas alcoólicas. Em 1475 foi criada a primeira cafeteria, lá na Turquia, que deu ao café um caráter mais social e começou a chamar a atenção de cientistas ao redor de todo o mundo. A chegada do café à Europa não foi muito agradável, já que era uma região totalmente consumidora de vinho e a produção era monopolizada. Os produtores de vinho começaram a perceber que aquele ouro negro estava atrapalhando o comércio de vinho e começaram a proibir o consumo de café. Depois de muitos embates políticos, foi criado um decreto bastante diplomático que permitia aos produtores de vinho produzir café e aos produtores de café produzir vinho. Esse foi o único conflito rapidamente resolvido entre essas duas artes milenares
e elas caminham juntas até hoje. O perfil de um apreciador de café é muito semelhante ao perfil do apreciador de vinho. Ambos querem aprender sobre a história, a origem, os métodos de produção, o que existe em taça ou em xícara. E graças ao movimento do café especial, hoje conseguimos perceber a quantidade de semelhanças que existe entre ambos. Os consumidores de café estão ficando mais exigentes, querendo aprender e consumir cafés de qualidade. As denominações de origem empregadas no vinho são utilizadas também no café. Para quem não sabe, denominações de origem são regras utilizadas para manter a qualidade na produção em uma determinada região. Vimos um pouco da história sobre o café e o vinho. Agora vamos falar sobre as semelhanças entre os dois, que começa na planta. Ambas as frutas são não climatéricas, ou seja, só atingem o ponto de maturação quando ligadas à planta. Se forem colhidas verdes, permanecerão verdes, o que compromete o resultado final. E é exatamente por isso que a colheita do café e das uvas deve ser feita no momento exato, no auge da maturação. Frutos bem maduros tendem a produzir uma bebida complexa, rica e bem equilibrada em aromas e sabores, em ambos os casos. Já um grão de café processado verde produz uma bebida amarga, áspera, bastante adstringente. No caso dos vinhos, produz um vinho muito ácido, com pouco teor alcoólico, devido à baixa concentração de açúcar. A uva ela começa pequena e dura. Nesse momento, a acidez dela é bem elevada e o açúcar é baixo. À medida que ela amadurece, ela aumenta de tamanho, diminuindo a acidez e aumentando o teor de açúcar. É por isso que a colheita deve ser feita na maturação, no momento de equilíbrio entre essas estruturas, para a gente conseguir produzir um vinho de qualidade. O terroir acaba sendo uma parte determinante na obtenção de aromas e sabores, corpo, que cada variedade vai expressar. Isso vale tanto para o café como para as uvas. Quem não sabe, terroir é uma palavra francesa que se refere ao local, solo, microclima e a capacidade que esses fatores têm de interferir no resultado sensorial das nossas frutinhas. Por isso, plantar cada espécie no seu terroir adequado já é meio caminho andado para um bom resultado final. Um café produzido em altas altitudes tende a ter notas de melaço, frutas cítricas, frutas vermelhas, uma acidez bem elegante. Já produzido em baixas altitudes, em regiões mais quentes, já apresentaria notas de nozes, um chocolate. Da mesma maneira, uma uva produzida na Europa não vai ter as mesmas características de uma uva produzida na Califórnia. O café se desenvolve melhor entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o famoso cinturão do café. Já as uvas se adaptam melhor aos paralelos de 30 e 50, justamente onde estão os países mais famosos na produção de vinho: Itália, França, Espanha. Isso seria a regra, mas como toda regra, há sua exceção. O Brasil não está nesses paralelos e hoje produz vinhos bastante elegantes e muito saborosos. Tanto o café quanto o vinho têm a espécie mais adequada para a produção. No caso do vinho, é utilizada a espécie Vitis vinifera. Ela possui mais de 6.000 variedades e, como exemplo, nós temos a Merlot, a Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, o Riesling. É possível produzir vinhos a partir da espécie Vitis lambrusca, os famosos vinhos suaves de mesa, feitos a partir da uva Bordeaux, mas eles são aqueles vinhos menos alcoólicos, com menos aromas. Do mesmo jeito, o café, os melhores são produzidos a partir da espécie Coffea arábica e as suas variedades, Catuí, Novo Mundo. Também pode-se fazer café com a espécie Coffea canephora, mas são aqueles cafés mais grosseiros, com menos açúcares e menos aromas. Em ambas as bebidas, podemos sentir notas de frutas vermelhas, frutas cítricas, frutas maduras, melaço, chocolate, mel, madeira, pimenta, nozes. É possível sentir os aromas do café no vinho e os aromas do vinho no café, justamente porque esses aromas são muito parecidos.
Para padronizar na hora da degustação, foi criado a roda de aromas. A primeira roda de aromas do café foi feita com a ajuda de enólogos. E por que é importante a gente sentir os aromas? Porque tudo que a gente prova vem primeiro do nosso nariz. A roda de aromas ela é feita em etapas. O primeiro passo é descrever o aroma principal. É floral, é frutado, é herbal. Identificou fruta? Qual fruta? Fruta vermelha, fruta branca, fruta cítrica? E a partir daí, descrever qual é a fruta. Isso vale para toda a roda. A degustação do café e do vinho procede praticamente igual. É avaliado os aromas, a cor, a textura, o corpo, acidez, doçura. A distringência, no caso dos vinhos, seriam os taninos. O sabor residual, o nome utilizado no café, é retrogosto. E para a bebida ser perfeita, todas essas substâncias elas precisam estar em equilíbrio. A cor do café vai depender da torra, independente do grão. Já nos vinhos, a cor depende da casca das uvas. Uvas brancas produzem apenas vinhos brancos e podem sofrer alteração da cor com a passagem de barrica. Uvas tintas produzem vinhos tintos, mas também podem produzir vinhos brancos, apenas não ficando em maceração. Maceração é o contato prolongado com as cascas, que é o que dá a cor ao vinho. O primeiro passo para a degustação do vinho é a análise visual. Inclinamos a taça sobre um papel, pode ser um guardanapo, para avaliar a estrutura do vinho. Se o vinho é límpido ou se tem sedimentos, a sua cor, a intensidade dessa cor e se existe a formação do halo. O halo forma-se ao redor da taça e nos diz um pouco sobre a idade do vinho. Se é um halo aquoso, quase inexistente, sabemos que é um vinho jovem. E se você tem outra garrafa, você pode utilizar, deixá-la guardada para consumir depois. Se é um halo mais espesso, com uma coloração mais definida, significa que o vinho já está no auge da sua maturação e precisa ser consumido o mais rápido possível. Passada a análise visual, vamos para a análise olfativa. Cheiramos a taça e observamos se o aroma é limpo e a intensidade desses aromas. Feito isso, vamos descrever os aromas que sentimos de acordo com a roda de aromas que nós já citamos. Da mesma maneira, é o que acontece com o café. Avaliamos também os taninos, que no caso do café seria a distringência. Nos vinhos, os taninos precisam ser macios, não podem ser taninos grosseiros, ásperos, que sequem demais a boca. No café, a distringência é considerada um defeito. Outra qualidade avaliativa é o sabor residual. No café, o retrogosto. Quanto tempo a nossa boca ficou sentindo aquele sabor, mesmo depois do último gole? A intensidade foi baixa, média ou alta? Outro fator avaliado, que infelizmente não possui no café, é o teor alcoólico. Se ele vai ser baixo, médio ou alto. O álcool encontrado nos vinhos é produzido a partir de uma reação química que ocorre quando as leveduras consomem o açúcar presente nas uvas, produzindo dióxido de carbono, álcool e calor. Voltando à doçura dos vinhos, vinhos produzidos com uvas vitiviníferas não é acrescentado açúcar. A doçura é exclusivamente das uvas, ressalvo regiões onde a uva não consegue sofrer a maturação completa. É permitido fazer a chaptalização, que é a adição de caldo de cana ao mosto para incentivar a fermentação e, consequentemente, a produção de álcool. Mas esse açúcar ele é todo fermentado, não permanecendo no vinho. Vinhos feitos a partir das uvas vitilambruscas são acrescidos de açúcar, principalmente para disfarçar as características dessas uvas que têm baixo teor de açúcar, assim como os cafés tradicionais são super torrados para disfarçar suas imperfeições. Nos vinhos é permitido também fazer a acidificação. Regiões em que a uva matura demais, regiões super quentes, onde ela perde muito sua acidez, é permitido acidificar. Mas assim como a chaptalização
É preciso ser autorizado e existe uma quantidade máxima de ácido permitido. Além das semelhanças na planta e no líquido final, café e vinho fazem muito bem para a saúde, se tomados em doses corretas. São ricos em antioxidantes naturais, ajudam na longevidade prevenindo o envelhecimento precoce, ajudam na digestão, protegem o coração, previnem o Alzheimer, combatem a depressão. Uma xícara de café durante o dia e uma tacinha de vinho à noite deixa sua vida mais feliz e mais longa. Assim como existe a temperatura adequada para preparar o café, existe também a temperatura adequada para se degustar um vinho. Não existe essa história que vinho deve ser tomado em temperatura ambiente. Já pensou? Um calor de 40 graus e você degustando um tinto? O vinho, para ser apreciado, ele precisa estar na temperatura correta. Vinhos muito quentes vão exalar apenas o álcool. Vinhos gelados demais vão perder aromas, podendo até amargar em boca. Por isso, vinhos tintos devem ser servidos de 16 a 18 graus e brancos de 6 a 10 graus. A gente aprendeu um pouco sobre a história do vinho e do café, sobre a importância desses líquidos na humanidade, sobre as suas semelhanças, e só temos a agradecer à natureza por esses presentes maravilhosos. E nós precisamos apreciar, incentivar, ensinar outras pessoas a degustarem essas artes de forma descomplicada. Quando eu falo descomplicada, é de forma engraçada, leve, mas seguindo as regrinhas básicas que melhoram a experiência na hora de degustar um vinho ou apreciar um café. Aqui, ó, café em taça, ótimo para melhorar a percepção de aromas. Estamos descomplicando. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui mostrando um pouquinho desse conteúdo. Sigam o meu perfil se quiserem aprender um pouco mais sobre vinho. Aguardo vocês. Até o próximo. Vinho.